Boa tarde, senador Exalci, boa tarde a todos que participam dessa audiência pública. Feliz e honrado em poder novamente estar aqui contribuindo com essa discussão tão importante para o nosso país, senador. E estando aqui hoje participando dessa discussão que eu estava bastante ansioso para vê-la, porque a parte de inovação e tecnologia, sem dúvidas, é talvez a parte mais relevante para a implementação de tudo aquilo que está sendo proposto no texto da reforma tributária. Eu confesso que fico um pouco apreensivo e vou fazer aqui algumas ponderações. A apresentação não chegou ali para o pessoal, mas eu vou apenas abri-la aqui para poder não esquecer nenhum ponto mais relevante, certo? Mas vamos lá, senador, e todos os demais presentes. Uma preocupação que o senador Exalci sempre tem colocado e que eu acredito ser extremamente pertinente é que nós não podemos ficar somente no âmbito das conjecturas, né? Trabalhar somente com aquilo que seria o universo e o cenário ideal. Nós precisamos sempre buscar trazer aquilo para a operacionalização prática, o que é que de fato é possível de ser implementado. E ao ouvir algumas falas, principalmente a do seu Marcos, do Jonathan também, me traz uma preocupação, porque conhecendo o cenário da operacionalização prática das micro e pequenas empresas e tudo aquilo que os profissionais da contabilidade têm que lidar no seu dia a dia, é completamente destoante com a expectativa que está sendo gerada. Porque hoje nós temos um modelo onde o input de dados acontece através de documentos fiscais eletrônicos, o processamento dentro dos ERPs, dentro dos softwares que as empresas possuem para fazer as suas gestões dos tributos e das suas operações financeiras, e a partir disso o contribuinte apura e paga os seus tributos. Esse modelo já é extremamente complexo. Se nós formos nas micro e pequenas empresas, hoje muitas delas emitem documentos fiscais eletrônicos errados. Por quê? Porque você imagina um microempreendedor que a nota fiscal eletrônica pergunta a ele qual é o CST de PIS, COFINS, ICMS, IPI, NCM, código especificador de substituição tributária, desconto mínimo, desconto máximo por produto, código do produto, unidade de medida. Então, já é um nível de complexidade significativo. Aí nós estamos desenhando um modelo onde o input acontece no documento eletrônico, o processamento na base de dados do fisco, e ele dá um output da apuração. No entanto, esse mesmo sistema que, dentro da nossa expectativa, funcionará perfeitamente para as 22 milhões de empresas do país, o ECAC deixa de funcionar várias vezes ao longo do mês quando o contador está no seu dia a dia trabalhando. Todos os anos, quando está o prazo de envio da ECD, que são 1,5 milhão de empresas apenas que enviam, nos últimos dias tem instabilidade para envio. Saem várias versões do programa na última semana. No último ano saíram 7 versões na última semana. Então, como é que a gente pode ter uma expectativa de que isso funcionará tudo perfeito e às mil maravilhas dentro de um modelo de split payment para todos os contribuintes e todas as operações, se hoje o básico daquilo que não tem um nível de complexidade que eu digo tecnológica, em comparação àquilo que se espera ter, não está funcionando perfeitamente. Então, isso é uma preocupação muito pertinente e prática. Lá no artigo 51 e diante do PLP, que tratam do split payment, e se nós pegarmos a experiência internacional com relação a isso, eu não vou me deter à questão de fluxo de caixa, que mencionam a respeito dos impactos, eu quero me deter único e exclusivamente ao alto custo de manutenção desse software, ao alto custo de manutenção dessa ferramenta. Se hoje nós nos deparamos com uma realidade onde muitas vezes o SERPRO se vê, né, com limitações orçamentárias para atender às necessidades dos contribuintes de forma geral, imagina para manter todo esse arcabouço tecnológico funcionando em perfeita harmonia, sincronizado, entregando para o contribuinte aquilo que é a expectativa de ser entregado. Então, essa é uma preocupação pertinente que eu gostaria muito que a gente conseguisse traduzir isso na prática no texto, porque, eu repito, senador, aquilo que eu falei na última audiência que tive a oportunidade de participar. Em vários momentos, ao ouvir as falas e ler o texto, nos parece que está sendo pedido um voto de confiança. E aí o Jonathan falou sobre isso, né? Desconfiança de ambos os lados. Mas o voto de confiança de que, apesar do texto estar dizendo isso e de você ainda não conseguir enxergar a materialização disso na prática, acredite que vai dar certo. Só que até que ponto nós vamos conseguir chegar
na implementação de um modelo ideal, só trabalhando com essa questão de expectativa, né? Eu vi lá um modelo de pré-apuração muito bonito, né? Onde, de fato, se aquilo ali realmente funcionar, vai nos atender. Mas, repito, nós estamos falando da mesma linha de processamento e tecnologia que o ECAC deixa de funcionar várias vezes ou apresenta estabilidade quase que todos os meses. Então, qual foi a sugestão 1 que nós buscamos trazer com relação ao split payment? Semelhante ao que acontece em outros países onde o split payment funciona, que ele seja para um grupo, pelo menos inicialmente, para um grupo de grandes empresas ou de determinadas operações. Até foi mencionado isso sobre algumas atividades terem ou não terem, algumas se justifica ter o split payment, outras não. Então, seria um primeiro ponto. Segundo, com relação à escrituração pré-preenchida. Se hoje a escrituração pré-preenchida fosse feita com base nos documentos fiscais eletrônicos emitidos, eu arrisco dizer que a maior parte delas estariam erradas. Porque a maior parte das empresas, repito, estão emitindo documentos fiscais eletrônicos muitas vezes errados. E quem corrige esse documento é o contador na hora de fazer a escrituração. Por quê? Porque você imagina, como eu disse, né, a pequena empresa ela não tem lá dentro do seu rol de recursos humanos especialistas tributários ali, parametrizando o sistema, ela não tem infraestrutura tecnológica tão moderna, tão robusta, então ela utiliza a ferramenta que cabe dentro do seu orçamento. Então, a maioria dos documentos fiscais eletrônicos provavelmente estariam errados e as escriturações provavelmente estariam erradas na sua apuração final. Hoje, se você emite documento errado, se você faz escrituração errada, você é punido. Existem multas e multas altíssimas e muitas vezes tem um caráter até mais arrecadatório do que de correção do curso do compliance fiscal. E aí qual vai ser o cenário? Nós vamos criar uma indústria de penalização para os contribuintes que emitirem documentos errados ou que não conseguirem aderir 100% à nova modalidade. Então, essa é uma preocupação pertinente. A preocupação que eu também já externei na nossa participação anterior aqui da classe contábil. Homologação, teste, saiu uma nota técnica do ENCAT, dando a orientação de que quem fornece software para a administração tributária e também para os contribuintes deveria disponibilizar um ambiente de homologação até 1º de outubro de 2025. 1º de outubro de 2025, 3 meses antes, né, do início da fase de testes. Ou seja, nós teremos para testar 3 meses. 3 meses. Ah, mas 2026 também é de teste. Tudo bem, mas vai ter recolhimento, vai ter cobrança, vai ter compensação. Então, é importante a gente reforçar esses pontos. E, assim, para finalizar, eu acredito que são requisitos importantes quando a gente pensa na questão tecnológica da reforma, que a tecnologia seja usada para eliminar as redundâncias atuais. Hoje, o contribuinte informa sua receita no documento eletrônico, no SPED fiscal, no FD Contribuições, no SPED contábil, no SPED ECF, é a mesma informação. Então, eliminar redundâncias, diminuir essa máquina de penalização do contribuinte, que tira o sono do contribuinte e também dos profissionais que acabam prestando serviço para essas empresas, promover simplificação de rotinas. É importante destacar que quando o SPED foi criado, foi prometido que tudo seria mais simples. Mas nós saímos de modelos que eram extremamente sintéticos para escriturações que são profundamente analíticas. Então, você imagina, antes tinha uma DACOM, que era uma declaração que você informava o PIS e a COFINS, com poucos dados. Enquanto a FD Contribuições pede uma quantidade enorme de informações de modo muito detalhado e analítico e que acaba dificultando o cumprimento por parte dos contribuintes. Então, é importante que haja simplificação das rotinas, é importante que haja segurança dos dados por parte dos contribuintes e também por parte da administração tributária e que a tecnologia seja utilizada não só com o viés de arrecadar mais, mas também de proporcionar um ambiente melhor para o contribuinte. Por que a tecnologia hoje já não é empregada para identificar quando um contribuinte paga um tributo indevidamente a maior e já lhe ressarce com velocidade? Mas para cobrar 15 segundos. É sempre muito útil. Então, eu acredito que esses sejam os pontos importantes de serem endereçados aqui nessa discussão.
Nós vamos, mais uma vez, enviar os textos das emendas necessários para complementar nesses ajustes finos que são necessários fazer no texto ainda, mas nós não podemos, como o senador Exalci sempre fala, sair daqui somente imaginando um universo maravilhoso, mas que ele não tem aplicabilidade prática. Era isso, senador. Muito obrigado.